E hoje, um culto marcante também, assim como todo culto. E eu quero dar sequência à Epístola de Pedro com vocês. Vocês estão notando aí que nós estamos compartilhando com vocês pregações expositivas. Você sabe o que é uma pregação expositiva? É uma pregação que lê a palavra de Deus e explica a palavra de Deus. E depois aplica a palavra de Deus. Então eu espero que você esteja desfrutando. A gente tem se esforçado para trazer mensagens relevantes, explicar a Bíblia de tal forma que o seu coração arda, que você tenha fogo no seu coração, o fogo de Deus. Então vamos à primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. O bom da mensagem expositiva é que semana que vem vocês já sabem o que eu vou pregar, né? Já está programadinho o próximo texto. Se vocês quiserem, até pode ler durante a semana. Segunda epístola de Pedro, estamos aprendendo mais sobre a vida em Cristo junto com Pedro. E aqui, meus irmãos, antes de ler, só comentando com vocês, nesse trecho que nós vamos ler, Pedro vai destacar um grande desafio da vida em Cristo. Como ser santo em uma sociedade incrédula? Como viver a fé cristã no meio de um povo que não crê em Cristo? Como nós nos mantermos firmes em Deus em meio a uma sociedade que rejeita a Deus? É um grande desafio, não é? Pedro trata disso. E eu queria ler com vocês então, a partir do versículo 11. Ele nos diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Pois bem, meus irmãos, Pedro então vai tratar dessa temática, desse desafio de viver a fé numa sociedade que não tem a nossa fé. Será que é possível a gente ser bênção num tempo como o tempo que a gente vive hoje? São questionamentos que a gente faz, mas que a Bíblia trata sobre esse assunto. Às vezes a gente passa despercebido, mas a Bíblia fala sobre isso. Pedro está falando aqui, outros textos falam e nos incentivam a permanecermos fiéis a Deus, apesar da sociedade incrédula, apesar das pessoas que não professam a mesma fé, mas vivem ao nosso redor. A Bíblia trata desse assunto, por exemplo, vamos lembrar aqui que Jesus, ele traz para nós um novo caráter, uma nova vida. Por outro lado, ele nos mantém nesse mundo e quer que a gente viva nesse mundo. Ou seja, nós não deixamos de ser cidadãos terrestres. Em Jesus somos cidadãos celestes, porque ganhamos os valores do reino de Deus, trouxemos para a nossa vida a vontade de Deus.
mas não deixamos de ser cidadãos terrestres. Somos cidadãos, temos responsabilidade. A conta de luz chega todo mês, não é? O imposto de renda a gente tem que declarar. Nós não deixamos de ser cidadãos terrestres. Então nós temos um caráter, mas uma dupla cidadania. E aí, como cidadãos celestes, vivendo ainda aqui, nesse mundo terrestre, como nós vamos nos comportar? Jeremias trata disso com o povo de Israel, quando o povo é levado para a Babilônia. Os exilados, os cidadãos de Jerusalém, estão vivendo agora cativos na Babilônia. E lá no capítulo 29 de Jeremias, sabe o que ele diz? Ele diz, olha, Deus está mandando vocês construírem a sua vida aqui. Se casem, façam as suas casas, procurem a paz e a prosperidade da cidade, porque na prosperidade da cidade vocês serão prósperos. Olha só, Deus orientando o seu povo no cativeiro a serem bons cidadãos e lutarem pela paz. Assim também é para nós. Nós somos chamados a nos mantermos fiéis a Deus, mesmo vivendo num mundo que rejeita a Deus, e lutarmos para que esse mundo se torne um mundo melhor. Então, sabendo disso, sabendo dessa intenção da palavra de Deus de nos manter fiéis a Deus, mesmo vivendo num mundo incrédulo, Pedro traz algumas dicas para nós, e eu queria compartilhar 3 dicas com você. Já vou falar as 3 agora. A primeira, lutem contra os desejos da carne. A segunda, tenham um bom procedimento entre os gentios. E a terceira, se submetam às autoridades. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas? Então, a primeira, lutem contra os desejos da carne. Isso está lá no versículo 11, olha aí comigo. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pedro está dizendo, meus irmãos, vocês são amados, eu amo vocês. Por isso eu não quero que vocês se rendam às paixões carnais. Lutem contra essas vontades, contra esses desejos. Pedro sabe que dentro de cada um de nós há o desejo da carne. Há ainda aquela fagulha do pecado tentando tomar lugar no nosso coração. E Pedro então orienta, fala, olha, vocês são forasteiros e peregrinos, vocês não são daqui. O lar de vocês é outro, não é esse mundo do jeito que ele está. Então não se apeguem às coisas daqui, lutem. E presta atenção, meus irmãos, que ele fala para lutar contra o desejo. Ele não está falando do pecado, está falando do desejo. Paulo não está falando assim, ó, não roubem. Ele está falando, lutem contra o desejo de roubar. Perdão, Pedro, né? Pedro não está falando, não adulterem. Ele está falando, lutem contra o desejo de adulterar. É uma luta interna. Não deixem que o desejo se transforme em pecado. Interessante que para a gente viver nesse mundo que não crê em Deus, Pedro dá uma dica para a gente lutar contra algo dentro de nós. Porque nós somos chamados a nos rendermos aos desejos da carne. A sociedade em que a gente vive nos convida todos os dias a nos entregarmos aos desejos da carne. Por isso, a primeira orientação de Pedro para a nossa vida nesse mundo que não teme a Deus é o autocontrole, o domínio próprio.
que a Bíblia tanto fala, tanto prega e nos incentiva. Pedro está chamando os cristãos a anteciparem o erro. Pedro está chamando os cristãos a observarem os desejos da carne que rondam, que atormentam o nosso coração. E é claro, eu preciso fazer um convite para você pensar que desejo da carne que tem rondado o teu coração. Há alguma área da tua vida em que o desejo da carne está tentando falar mais alto? Você sabe que é nessa hora que vem o inimigo, como um leão, querendo nos devorar. E se a gente não tomar cuidado, a gente cede à tentação. A gente cai nas mãos do inimigo. Por isso, essa primeira orientação de Pedro: lutem contra os desejos da carne. É um cuidado, meus irmãos, preventivo, perspicaz, importante. É uma blindagem que a gente faz, tomando conta do nosso coração, lutando contra os desejos da carne. E esses desejos, meus irmãos, se não tratados, se não dominados, agridem a alma. Vocês viram o que ele diz aí? No finalzinho do versículo, são desejos que fazem guerra contra a alma. Querem nos levar para um caminho ruim, para aquilo que não é nosso propósito. Pedro está dizendo que não devemos deixar que esses desejos sequer atuem em nossas vidas. Precisamos inibir a ação desses desejos no nosso coração. E é interessante que Pedro está afirmando, em outras palavras, que esses desejos não são incontroláveis, são possíveis de controlar. Se tivermos autodisciplina, orientação, auxílio do Espírito Santo, conseguimos vencer esses desejos da carne. Eles podem ser contidos. Esse é um princípio do Evangelho, meus irmãos, que a presença de Jesus na nossa vida, ela começa no nosso interior, é uma transformação interna, dentro de nós. Toda mudança que o Evangelho promove na vida de alguém, começa no coração. Por isso o incentivo de Pedro: lutem contra os desejos da carne. Tem um versículo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, onde o autor de Hebreus diz assim: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus está dizendo para nós que essa luta contra os desejos da carne, ela é intensa, ela é diária, ela é dura, não é fácil. Não é fácil. Por isso, a primeira orientação que eu compartilho com você, para a gente viver nesse mundo que não crê em Deus: lute contra os desejos da carne. As pessoas ao nosso redor se entregam aos desejos da carne. A palavra de Deus nos chama a lutar contra esses desejos. Lute. Segunda orientação: tenha um bom procedimento entre os gentios. Isso está ali no versículo 12, olha comigo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pedro está dizendo: olha, nós vivemos num mundo que caminha em uma direção diferente, uma direção talvez até oposta, mas precisamos manter uma vida exemplar. Tenha uma vida reta diante de Deus e diante das pessoas. É isso que Pedro está dizendo. E interessante que o versículo continua dizendo que vai haver resistência. Olha aí a continuação do versículo. Para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo: olha, vai ter resistência. Mesmo a gente vivendo uma vida exemplar,
vai ter resistência, vai ter gente falando mal, mas não deixam de viver uma vida exemplar. De vez em quando a gente escuta alguém falando assim: nossa, mas eu procuro viver uma vida certinha diante de Deus e eu ainda tenho que escutar isso. Não, não vale a pena. Vale a pena. Não deixe de viver uma vida reta se houver resistência, se alguém falar mal de você. Pedro está chamando a gente a perseverar nesse caminho de Deus, perseverar nessa vida reta. Essa é a segunda orientação de Pedro. Vivam uma vida exemplar entre os incrédulos, entre aqueles que não creem. E essa palavrinha procedimento é a vida diária, é o dia a dia, é o cotidiano. E meus irmãos, não tem argumento melhor para alguém que nos contraria do que a nossa vida reta diante de Deus e das pessoas. Não há argumento contra isso. Por mais que alguém diga mal, Pedro está dizendo: um dia vai vir à tona isso. Um dia as pessoas vão perceber que essa vida glorifica a Deus e vão querer viver essa vida para a glória de Deus. Em outras palavras, Pedro está dizendo: olha, permaneçam nessa vida reta para mostrar que eles estão errados, quem está dizendo contra. Insistindo nisso, talvez essas pessoas glorifiquem a Deus. É um aspecto evangelístico, a vida reta, a vida que honra a Deus. É um aspecto evangelístico. A presença de um cristão reto, honesto entre os não cristãos ainda é uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para alcançar a vida dos que não creem. Então nós precisamos insistir em viver uma vida reta, de acordo com os preceitos de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso. A gente não faz isso para aparecer, a gente não faz isso para ficar famoso, nós fazemos isso porque Deus nos convida a uma vida reta, porque Deus nos aponta essa direção, nos leva por esse caminho. Nos leva por esse caminho. Nós vivemos numa sociedade incrédula, meus irmãos. Mas, além de evitar os desejos da carne, os desejos pecaminosos, precisamos viver uma vida exemplar, a fim de que os incrédulos sejam salvos e Deus glorificado. Um grande desafio. E eu preciso perguntar para você, se lá no seu trabalho, na sua rua, no seu ambiente de amizade, familiar, se você vive uma vida exemplar, que honra a Deus, que glorifica o nome de Deus, que inspira as pessoas a buscarem a Deus, Pedro está convidando a gente a viver assim, numa sociedade que não crê em Deus. Vamos para a terceira e última orientação de Pedro, e a mais complicada. Isso é difícil, hein? Se submetam às autoridades. Se submetam às autoridades. Isso está do versículo 13 até o versículo 17. Quando Pedro usa aí o termo no versículo 13, sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Lá no finalzinho, no versículo 17, ele diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Honrai ao rei. Meus irmãos, a terceira orientação de Pedro é submissão às autoridades. E eu preciso dizer para você, talvez lembrar você
assim como precisei ser lembrado de que a Bíblia nos orienta nesse sentido. Submeta-se às autoridades. Quer você goste dela ou não. Essa é a orientação bíblica. Ah, pastor, mas e se essa autoridade fizer alguma coisa errada? Há exceção. A Bíblia abre uma exceção com relação a esse conceito da submissão às autoridades. Inclusive, isso aconteceu em alguns episódios ao longo da caminhada do povo de Deus no Antigo, principalmente no Antigo Testamento, no Novo também, mas principalmente no Antigo Testamento. Alguns momentos em que o povo de Deus desobedeceu à autoridade e aprovados por Deus. Sabe quando isso aconteceu? Quando a autoridade estava levando o povo em direção ao pecado. Se isso acontecer, nós temos carta branca para desobedecer, para recusar a orientação da autoridade que nos leva ao pecado. Fora isso, a orientação bíblica é: submeta-se à autoridade. Honre o rei. Respeite quem tem autoridade. Quer conversar com a autoridade? Quer pedir alguma coisa? Faça isso de maneira pacífica, com respeito. Submeta-se. Não é uma submissão cega, não é uma submissão ingênua, que se rende a tudo, que aceita tudo. Não, não é. Mas o princípio a ser extraído, meus irmãos, é esse, que sempre devemos nos submeter, exceto quando a autoridade queira nos levar em direção ao pecado. A responsabilidade bíblica do cristão é se submeter às autoridades humanas, quer concordemos com as políticas dela ou não. Você sabia que Deus coloca em tronos de poder pessoas que não confiam nele? Deus permite que pessoas que não confiam nele estejam com o poder nas mãos. E essas pessoas um dia terão que prestar contas do que fizeram com esse poder. Por outro lado, a orientação de Deus é: submetam-se às autoridades. E Pedro diz: por causa do Senhor. Tem algumas outras versões que dizem: por amor ao Senhor. Se submetam às autoridades, por amor a Deus. Como assim, pastor? Confiando que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Você confia nisso? Você aceita essa orientação de Deus de se submeter à autoridade? Caso ela nos leve em direção ao pecado, a gente recusa, mas nos submetemos pacificamente, no sentido de respeito, né? Vou citar alguns exemplos. Daniel é um livro que eu ainda quero trazer aqui para a gente pregar capítulo por capítulo. Eu quero fazer esse desafio. Daniel é um livro espetacular, que nos ensina a viver numa sociedade que não crê em Deus. Vocês viram como que Daniel se comporta lá no livro dele, diante da autoridade? Com muito respeito, com reverência inclusive. Um rei que está dominando o seu povo, um rei que está fazendo a maioria do seu povo escravo. Daniel e seus amigos, em algum momento, recusaram a ordem do rei, mas na maioria das vezes respeitaram o rei, serviram ao rei inclusive. Uma postura de submissão, de sujeição, com critérios. Por exemplo, quando o rei Nabucodonosor falou para os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego: vocês vão se ajoelhar diante dessa estátua, vocês vão me adorar. O que eles falaram? Não vamos. Olha a orientação da autoridade levando ao pecado.
O que eles falaram? Não. Recusaram. Eles recusaram. Porém, aquele governador continuou sendo governador deles, continuou sendo rei deles, e eles precisaram conviver com isso, com respeito, com submissão, atendendo à orientação de Deus. Vocês sabiam que o Nero era o governador na época do Pedro, e foi o Nero que matou o Pedro? Diz a tradição cristã que o Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Porque a hora que falaram que ele ia ser crucificado, ele falou assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, para não morrer igual Jesus morreu. A orientação do Pedro, que foi morto pelo Nero, foi: se submetam à autoridade. Por amor a Deus. Deus ainda está com o controle da história nas mãos. Não percam isso de vista. Vai haver algum momento que a gente vai ter que confrontar essa autoridade? Pode haver, sim. E se houver, vamos fazê-lo. No entanto, a orientação da Bíblia é nos convidar para nos submetermos às autoridades. Se submetam ao juiz, à juíza, ao policial. Filhos, se submetam aos pais em casa, é autoridade. Se os pais usarem mal a sua autoridade, vão prestar contas diante de Deus. Se o juiz, a juíza usar mal a sua autoridade, vão prestar contas diante de Deus. Se o governador, prefeito, vereador, deputado, senadores, presidente usarem mal a sua autoridade, vão prestar conta diante de Deus. Mas a orientação bíblica é: se submetam. Se submetam. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos numa sociedade que nos ensina a fazer uma oposição mesquinha, bruta, violenta. Não é a pessoa que eu queria que estivesse naquele lugar. Então a minha postura é bruta, é violenta, é de oposição, eu torço contra. Eu quero que dê errado. Isso é antibíblico, meus irmãos. Isso é antibíblico. A orientação bíblica é a submissão, a sujeição. Por amor a Deus. Por causa do Senhor. Lembrando que não se trata de uma submissão cega e ingênua. Mas, atendendo à orientação de Deus, é submissão. Então, meus irmãos, ao invés de a gente seguir a onda da nossa sociedade que nos leva a uma oposição mesquinha, a torcermos contra, vamos optar pela orientação da Bíblia. A palavra de Deus nos chama a nos submetermos. E deixa eu te fazer uma pergunta muito pessoal. Se o seu candidato não ganhar nessas próximas eleições, qual vai ser a sua postura no ano que vem? Pois é, não faz a gente pensar? Nós estamos vivendo num clima ruim, difícil no nosso país, político. A nossa nação está precisando muito da misericórdia de Deus. Por outro lado, se o candidato que a gente apoia não ganhar, vai ficar sem esperança aquelas pessoas que não creem que Deus ainda está com o controle nas mãos. Controle da história. Quem não crê nisso vai entrar em desespero. No clima que está vindo as coisas, né? Vai perder a esperança, vai morar no Uruguai. Mas quem crê que Deus ainda está com o controle da história nas mãos, se o nosso candidato não ganhar, nós não perdemos a esperança, não. Vamos dobrar o joelho, orar por quem ganhar. Vamos nos submeter. Se fizer bobagem, a gente fala não. Não é uma submissão cega, ingênua, mas vida que segue. Nossa vida está nas mãos de Deus, meus irmãos. Nossa vida não está nas mãos de seres humanos. Por outro lado, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A orientação do apóstolo Pedro, meus irmãos. Aquele que foi morto
pelo imperador da sua época. Nós precisamos comprar essa ideia da Bíblia, essa orientação de Deus para nós, e nos sujeitarmos às autoridades. Porque nenhuma autoridade, como diz a palavra de Deus, está ali sem o consentimento de Deus. Então, primeiro, meus irmãos, Deus nos orienta a fazermos isso. Você confia na orientação de Deus? Em segundo lugar, Deus está no controle de tudo. Só há motivo para desespero se nós não confiarmos nessa verdade. Então eu compartilho essa terceira orientação de Pedro. Para a gente viver nesse mundo, meus irmãos, que não crê em Deus, nós precisamos nos submeter às autoridades do jeito certo, sem fazer uma oposição mesquinha, bruta, violenta, simplesmente por não concordar com quem está lá. Por outro lado, também não se importar com isso, mas buscarmos essa sujeição, que confia em Deus que está acima de qualquer poder. Nossa esperança está ali. Mas oramos por quem tem autoridade nas mãos. Oramos pelo prefeito, pelos vereadores. Precisamos dobrar os joelhos no chão e orar por essa turma, pelo nosso patrão, por quem exerce autoridade numa escola. Como é difícil exercer autoridade na escola hoje. Precisamos orar por essa turma, professores, diretores, educadores. Precisamos orar pelos policiais. Precisamos orar, meus irmãos, pelos promotores, juízes, juízas. Precisamos orar e nos submeter do jeito certo, do jeito que Deus nos ensina, do jeito que Deus nos chama. Essa é a última orientação de Pedro para nós. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Há algum desejo da carne te incomodando, meu irmão, minha irmã? Alguma coisa tirando o seu sossego? Alguma coisa tirando você do sério? Lute contra isso. Coloque isso nas mãos de Deus. Lute contra essa vontade. Lute contra esse desejo pecaminoso. Reconheça sua fragilidade, sua limitação. Diga para Deus que você precisa dele, da orientação, você precisa da força, do ânimo para vencer essa tentação. Você tem tido um bom procedimento entre as pessoas que não professam a mesma fé que você? A sua vida inspira outras pessoas? Pedro nos convida aqui a nós termos um procedimento exemplar entre os que não creem em Deus, para que talvez eles venham a crer. Converse sobre isso com Deus. E a submissão às autoridades, meus irmãos, que nós temos tanta dificuldade. Nós estamos sendo ensinados todos os dias a nos revoltarmos. Nós estamos sendo ensinados pela mídia a escolhermos um lado e classificarmos o outro como inimigo. Isso é diabólico, meu irmão, minha irmã. Isso não vem de Deus. A palavra de Deus nos convida a uma submissão, que não é cega, não é ingênua, mas é respeitosa, é pacífica, que contribui com a nossa cidade, com a nossa nação. Converse com Deus sobre isso também. Senhor, é um grande desafio para nós vivermos numa sociedade que não serve ao Senhor, Pai. Às vezes nos sentimos estranhos, não somos melhores que ninguém, Pai. Mas conhecemos o Teu caminho, conhecemos a Tua verdade, Pai.
E essa verdade arde no nosso coração, impulsiona a nossa vida em direção aos teus caminhos. E nós sabemos, Pai, que os caminhos da nossa sociedade não são os teus caminhos. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Por isso nós clamamos, Pai, fortalece-nos para vivermos nessa sociedade incrédula. Nos fortalece para que possamos lutar contra os desejos da carne, vencer as tentações. Nos fortaleça para que sejamos um bom exemplo para as pessoas ao nosso redor, Pai, para que outros venham glorificar o Teu nome através das nossas vidas, talvez. E também nos ensine, Pai, a nos submetermos às autoridades do jeito certo, com respeito, de maneira pacífica, não abrindo mão da Tua palavra, não abrindo mão da Tua orientação, Pai, recusando os caminhos do pecado, confrontando, se for preciso, as autoridades também, do jeito certo, na hora certa, Pai, mas também de maneira respeitosa, amorosa e pacífica. Possamos aprender com o Senhor, Pai. Se nós temos alguma motivação para nos sujeitarmos às autoridades, é por amor ao Senhor. É por causa do Senhor. Por isso nos ensina a fazer isso, Pai. No nome de Jesus. Amém.